Porque somos filhos do nosso pai Abraão, quando nós aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, olhando meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Pai, que leia essa de novo. Vamos lá? Êxodo, voltando, Êxodo capítulo 20, verso 1. Nós lemos de novo, não tem no problem about that, no problem. Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 17, nós lemos, Isão, Laitão e Braitão, para onde glória nossa eternão. Vamos lá. Ó. Então disse Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E aqui nós crava bem aqui. Aqui nós crava. O que é que nós crava aqui, Edinaldo? Preste bastante atenção aqui no segundo mandamento, que aí você vai ver se ele está falando para judeu, para grego, para romano. Você pode puxar até no original, no hebraico, aramaico e grego, que vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Vamos lá parando. E lembrando, é você que é um pestão que tem 10 teologatas aí, 10 teologias. Deixa aí nos comentários para o Degretão Pritão o que significa essa palavra teologata, que eu não sei nem o que é teologia. Vamos aqui parando no nosso ternão. Vamos lá, ó. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá falando que era para judeu, para grego, romano, vai botando tudo no pacote só por aí afora? Ou é para todos? Lembra? Vamos mudar aqui, aqui nós crava aqui. Pegou, não pegou? O segundo mandamento. Guarda aí, guarda, para onde é o nosso eternão. Vamos lá, ó. Para frente um pouquinho. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Está falando que é de judeu, de grego, de romano, de gentios, ou é de todo homem? Sabe por quê? Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Lembra aqueles pensamentos malignos? Eu não gosto desse irmão, não vou com a cara desse irmão, não vou com isso, não vou com aquilo, isso, aquilo, outro. Não é só aquilo que você faz com tuas mãos, com teus pés por aí afora, com teu corpo, não. É até o que vem nos teus pensamentos. Sabe por quê? Porque Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E Deus vai levar em conta tudo. Deus ele leva em conta tudo. Sabe como é que Deus não leva em conta os tempos da ignorância? Sabe quando é? É quando você aceita Jesus como seu Salvador. Você confessa os teus pecados, abandona os teus pecados. Aí Deus passa uma borracha por cima de todas as tuas porcarias para trás. Mas se morrer na prática da safadeza, da vagabundagem, da piranha, botando toda a porcariada por aí afora e não aceitar Jesus como seu Salvador, Deus vai levar tudo em conta e você não vai subir. Não vai subir. Sabe por quê? Porque se você morreu na prática do pecado, você, a todo aquele, só morreu sendo filho do diabo e da diaboa. E assim é a palavra do nosso Pai, assim eu falo, assim ou não? Que foi dito antes aí, os filhos de Deus e os filhos do diabo. E já era. Se entregou para Satanás, já era, acabou. Vamos lá, voltando aqui, ó. Vamos lá, ó. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Tá falando aqui que é de romano, grego, judeu, Israel, ou é de todo? De todo também do mesmo jeito, sim ou não? Sim, sim ou não? Vamos lá, ó. Lembra, aqui vai cravar aqui agora, o quarto mandamento. Do verso 8 ao 11. Presta atenção nisso aqui, para onde do nosso eternão. Vamos lá, ó. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia
é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor. Porque em quantos dias? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E aí? Sabe por que já figurava, simbolizava os estrangeiros que se achegavam dentro das casas dos israelitas? Era já simbolizando, figurando todos os gentios, todos os incrédulos, todos os adúlteros, todas tribos, povos, nações e línguas, todo o globo terrestre, que considerados como gentios, que aceitasse a Cristo como seu Salvador, já iria guardar o Santo Sábado também. Sabe por quê? Porque já não era mais estrangeiro, nem forasteiro, nem gentios por aí afora. Já era concidadãos dos santos e da família de Deus, filho do nosso pai Abraão, e todas as criaturas, um só em Cristo Jesus. Por que Cristo guardava o sábado? Para nos deixar o exemplo. Por que Cristo orava? Para nos deixar o exemplo. Por que Cristo jejuava? Para nos dar o exemplo. Cristo precisava guardar sábado? Ele é o Senhor de tudo. Cristo precisava orar, sendo que Ele é o grandioso eu sou? Cristo precisava jejuar, sendo que Ele é o grandioso eu sou? Não, é claro que não. E por que Ele fez isso? Para deixar o exemplo para mim e para você. Sabe por que Cristo se batizou? Ele tinha pecado? Não. Sabe por quê? Sabe para quê? Para deixar o exemplo para mim e para você. Irmão, estou gripadão, mas nós vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo. Olha nos meus olhos aqui, para honra e glória do nosso eternão aqui. Meus irmãos, tudo que o Satanás quer é colocar na minha cabeça e na sua cabeça que nós podemos viver do jeito que nós queremos. Porque nós vivemos no tempo da graça. A graça, ela é eterna. Ela é eterna. Nenhum dos que morreram salvos no Velho Testamento foi por causa de lei, por causa de obra. Não, foi por causa da graça. E todos que irão ser salvos após a graça ter se manifestado por corpo de carne aqui, até ele voltar para buscar os seus, não vai ser salvo por mérito nenhum. Não vai ser salvo por causa de obra, porque é um bom pastor, bom ser humano, bom pai, bom filho, boa esposa, bom marido, bom namorado, bom noivo. Noivo vai botando tudo no pacote só. Não. Pode conhecer a Bíblia de trás para frente para trás. Não sabe por que vai ser salvo? Por causa da graça. Você entendeu a diferença? Dá para você recapitular a diferença? Vamos voltando aqui para onde o nosso Pai. O 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento. Não matarás. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Oitavo mandamento. Não furtarás. O 9º mandamento. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento. E o último. E o 10º mandamento e o último, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Olha dentro dos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Agora você pegou aí quais são os mandamentos, quantos são e quais são eles? Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca.
Deuteronômio, capítulo 5, verso 12 ao 14. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua serva, nem o teu servo, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Quantos dias Deus fez os céus e a terra? Porque muitos dizem por aí afora que Deus trabalhou até no sábado, né? Porque pega Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Qual foi a última criação do nosso eterno? O homem, sim ou não? Sim ou não? Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia, acabou tudo, já era. Porque em Gênesis capítulo 1, verso 27, foi o homem, a última criação, quem? O nosso pai Adão e nossa mãe Zona Eva, bonitona, gatona, sim ou não? E o que mais aí? Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Acabou tudo, já era. Aí no verso 2 ali está escrito assim, ó. E havendo Deus terminado no dia 7º sua obra que fizeram, descansou nesse dia toda a sua obra que tinha feito. Deus estava só ali, ó, só contemplando, ó, só contemplando, ó, só contemplando. Sabe por quê? Porque a conclusão já veio. Gênesis capítulo 1, verso 27. Para concluir mais ainda, Gênesis capítulo 1, verso 31. E mais ainda, Gênesis capítulo 2, verso 1. E o que mais ainda? Agora, Gênesis capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. Que? Como Criador fizera. Acabou, já era. Vamos lá, ó. Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. E o que mais? Gênesis capítulo 1, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Acabou, já era. Acabou, já era. Deus não trabalhou no sábado e ponto final e acabou. Meus irmãos, o que é pecado no profundo? A transgressão da lei. Que lei é essa? A lei moral dos 10 mandamentos. Vamos lá, ó. Mateus capítulo 5, verso 17 ao 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aí eu te pergunto, ainda existe céu, terra, mar por aí afora? Eu estou pregando, você está ouvindo? Jesus já voltou ainda? Eu espero que até esse vídeo ser lançado aí, que Jesus ainda não tenha voltado. Para a honra e glória nossa eterna, amém? Para a honra e glória nossa eterna, que o Senhor ainda dá mais oportunidade para muitos aí ainda, que sabe que Ele é o Criador, que Ele veio, que morreu, que Ele já veio a primeira vez, que Ele vai voltar, e ainda estão por aí ainda, sendo seduzidos por Satanás, por aí afora. Que o Senhor repreenda, que o Senhor joga por terra toda a fúria do adversário da nossa alma na vida dos nossos irmãos que estão dispersos no mundo fora, por aí afora. Outros até que estão sendo seduzidos por falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores. Vai botando toda a tranqueira mundo fora, por aí afora. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim, para você. Continua falando para mim, para você. Vamos. Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim, para você. Sobre os mandamentos do Eterno. Porque muitos dizem por aí afora, nada. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Será que a leitura fala isso mesmo? Será que é isso que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você? Será que é? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Vamos? Aqui, ó. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho de quem? De Satanás. E um deles, intérprete da lei, experimentando, ele perguntou: mestre, crava isso aqui, ó. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Você entendeu qual é a lei? A lei moral. A lei moral. Todas as passagens que falam sobre a lei do eterno, a lei do eterno, a lei do eterno, a lei moral, ali está falando, é um conjunto, é um catálogo, é um decálogo. É um decálogo. Os 10 mandamentos, a lei moral. Pega isso aí. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acabou? Não, não acabou. Vamos lá, ó. Verso 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lembra que muitos dizem por aí, a lei e os profetas foram até João Batista. E aí cai em contradição do mesmo jeito. Por quê? É profeta para cá, Deus manda te dizer isso para cá, é profetada para lá. Os mesmos que diz que a lei e os profetas foram até o meu irmão João Batista. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca por aí fora, como Satanás, ele é sagaz. Olha nos meus olhos aqui, ó, meu irmão e minha irmã. Não foi à toa que você caiu nesse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui eu creio que vai ser um despertar para você. Porque a confirmação que você pedia, olha dentro dos meus olhos, porque a confirmação que você pedia, você obteve. Não foi à toa que você caiu aqui. Guarde os mandamentos do nosso Pai. A você que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, eu te peço, aceite-o. Porque no final, só quem vai ficar de fora são os transgressores que morreram na transgressão, na prática do pecado e que não quiseram aceitar Cristo como seu Salvador. Vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Por que houve o dilúvio sobre a face da terra? Por quê? Por causa do pecado. Por que houve a destruição de Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Continua falando para mim e para você? Vamos lá, ó, Gênesis. Vamos aqui, ó. Tudo por causa disso aqui, ó. Vamos lá, ó. Gênesis capítulo 6, verso 5, verso 5 ao 8. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Viu ao Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal. Todo desígnio do seu coração. Vamos lá, continuando aqui, ó. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Aqui não é que o Senhor se arrependeu, não. Por quê? Porque lembra o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Deus não é homem para que minta, e filho de homem para que se arrependa. Aqui está dizendo assim, ó, Deus se entristeceu. No original está dizendo assim, ó, Deus se entristeceu. Separe isso aí. Vamos lá, continuando aqui, ó. Aí, ó. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Lembra? Se entristeceu. Pega no original, vamos lá. Aqui, ó. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vamos lá, verso 8. Eis a história de Noé.
Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Houve ou não houve justo sobre a face da terra? Há ou não há justo sobre a face da terra? E haverá ou não haverá justo sobre a face da terra? Lembra bem, Apocalipse capítulo 22, verso 11. Continue o injusto a ser injusto, continue o impuro a ser impuro, continue o justo a ser justo, continue o santo a ser santo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Lembra, Eclesiastes capítulo 7, verso 20, fala assim, ó, não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Separe isso aí, é diferente. Separe isso aí, você entendeu bem o versículo? Ó, não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Pegou? Capite para a honra e glória do nosso eterno, amém? Vamos lá, continuando. Por que foi destruído? Por causa da maldade do homem. Por causa da maldade do homem. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Gênesis capítulo 19, verso 12. Verso 12 ao 14. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você? Vamos?